tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um Falando sobre a Palavra. Eu sou a Sara. Eu sou a Vitória. E eu sou o Thiago. E hoje nós vamos falar sobre como ser sal da terra e luz do mundo nesse tempo de hoje. Como a gente faz pra gente... Primeiro vamos entender o que é ser sal da terra. O que é o sal? O que significa esse termo da gente chamar desse jeito? Bom, geralmente a gente usa o sal para dar o gosto para a comida. Já ouvi em vários lugares que quando você não coloca o sal, você sente, né? Quando, por exemplo, o arroz. Quando eu como um arroz que não tem sal, parece É estranho o gosto, né? É ruim. Não parece que é arroz. O negócio assim, tá faltando alguma coisa. Parece que não tem gosto. O sal para ter gosto. Certo sentido. O sal da terra fazer sentido. Fazer gosto. O sal que traga um senso de alegria na vida da pessoa. E na parte espiritual, o que seria ser sal? Seria mesmo. Tipo, você... Então. Você... Tá. O que a gente faz? O que Jesus quis dizer quando ele falou de nós temos o sal da terra? Nosso querido amigo Thiago falou que ser sal, o que é o sal? Que dá gosto, que dá diferença, o que a gente sabe que falta, porque a gente pode usar todos os tipos de tempero numa comida, mas se não tiver sal, a gente vai sentir a falta, né? E é a mesma coisa no mundo espiritual. Preservar os princípios, os valores, né? Então, por exemplo, existem vários tipos de pessoas, mas quem tem princípios espirituais, ele é diferente. Quem anda com Jesus, seguindo a palavra de Deus, é diferente. As pessoas sentem falta De pessoas que são diferentes, que agem de uma maneira diferente, que se portam de uma maneira diferente, que honra, que respeita. Porque no mundo de hoje, a gente olha e a gente vê que as pessoas elas são muito intolerantes. Então, qualquer coisinha é motivo. Homofobia. Racismo. Me desrespeitou. Por quê? Porque foi contra aquilo que elas queriam. E quando a pessoa chega, elas já estão armadas para cima das pessoas. Então as conversas são assim. Mas já está esperando algo para poder pegar e militar em cima da pessoa. Entende? Uhum. É tipo isso. E as pessoas que elas não são assim, geralmente são pessoas que caminham com Jesus de verdade. Por quê? Porque a pessoa vive toda armada, e você vai olhar e falar de boa. Não, tranquilo, relaxa, eu super entendo o seu lado. Mas assim, eu acredito seja assim, por conta disso. E aí a pessoa já olha e fala assim, eu já ia responder, tipo, na lata, sabe? E aí olha a diferença da forma de se portar, de conduzir as coisas. Porque a gente está acostumado com pessoas que elas agem pelo próprio ego, pelo próprio entendimento, para aparecer. E a gente não quer aparecer, a gente quer que Jesus apareça. Porque a gente não liga pra... Mano, se alguém vai me elogiar, você vai ficar assim, legal, cara, valeu, sabe? Mas você não vai ficar tipo, nossa, eu sou o pá. Não é desse assim, jeito. não. Quando a pessoa me elogia, muito obrigada, eu sei. Deus te abençoe. Eu fico super sem graça. A vida... eu fico super bem, eu fico Eu fico sem graça. Porque assim, por mais que seja uma verdade... Por mais que seja uma verdade, eu fico assim, tipo, nossa, da hora, mas tipo, pra mim não é algo que, tipo, nossa, vai mudar a minha vida, vai mudar a minha postura, eu vou chegar e falar, pronto, cheguei. Não, não é assim. Eu vou chegar normal, como pra mim geralmente ninguém eu precisa chego. falar nada, nem precisa falar que eu sou bonita, eu já tô me sentindo bonita antes mesmo de você falar. Quando a pessoa fala, nossa, Deus abençoe sua vida, eu já sabia, mas obrigada pelo elogio. Mas ser sal é isso, é ter a diferença do Senhor, da diferença do que o Senhor faz sobre as nossas vidas. A maneira de se portar lá fora. Porque as pessoas, elas estão acostumadas com a falta de respeito,
com a falta de educação, com a imposição da opinião, daquilo que acredita, com a imposição daquilo que acha. Então, assim, quando chega alguém e fala assim, pô, eu não quero impor nada, entende? Você vive aí o que você quiser, eu tô aqui com a verdade. Se você quiser a verdade, tá aqui, ó. Entende? É diferente. Porque existem, tipo, diversos cristãos que já chega como? Não, porque Jesus isso, porque Jesus aquilo. Quer que a pessoa engula. Jesus não é banana na feira que tem que pegar e a pessoa tem que comprar. Não é assim, gente. Ele... Não acaba. senão acaba. Não, Jesus é precioso, mano. Trata como algo precioso. Porque ele não é qualquer coisa. Jesus é Jesus. Entende? Eu tenho experiência, eu caminho com Jesus. Eu vou apresentar o Jesus que eu conheço, que ele se apresentou para mim. Se a pessoa quiser, bacana. Se ela não quiser, eu vou orar pela vida dela. E a gente não vê Jesus perdendo o tempo dele com aquilo que não iria frutificar. Exatamente. A gente não vê Jesus chegando... Vamos dar exemplo, né, dos milagres que ele fez. Ele não chegou... O cego que ele sabia que não queria ser curado, ele não ia. Ele curava quem queria ser curado. Ele ia em quem precisava da transformação. Ele ia em pessoas que precisavam reconhecer que precisavam dele. Ele veio para os doentes, né? Exatamente. E aí, Sara? O que é ser essa luz do mundo? É ser a luz do mundo. Você vai falar, nossa, tá brilhante essa daí. Uma lâmpada de Nossa, meu Deus. Vamos lá. A luz, ela faz o quê? Ela ilumina o lugar onde tá. Ela, quando tem luz, você enxerga as coisas. Então, por exemplo, se tá tudo escuro, você tropeça na mesa, você tropeça na cadeira. Tem que ir tateando assim. Tem que ir assim, tipo, meu Deus, Mesmo que assim, é ainda vai de porque você não enxerga no escuro. É a Vitória sem óculos. Olha, Mesmo não. Por que você repetiu isso? Engraçado. Gostei. Porque assim, mesmo que no escuro a gente se acostume a enxergar no escuro, você não enxerga aquilo que de fato está ali, entende? Então, quando Jesus ele fala, vocês são luz do mundo, ele está querendo pegar e dizer e falar assim, olha, vocês precisam ser a diferença, as pessoas precisam enxergar a verdade daquilo que está realmente acontecendo. Porque quando você anda na luz, você enxerga. E é isso que Jesus ele quer que a gente enxergue, que a gente seja a diferença, que a gente entenda aquilo que a gente está fazendo, que a gente enxergue as coisas que estão acontecendo e se posicione conforme a palavra do Senhor. Então, quando ele fala luz, é porque a luz ilumina. Sabe, é para as pessoas lá de longe olhar e falar, mano, tem alguma coisa diferente ali. Sabe, tem alguma coisa brilhando. Quando você fala, parece assim que o mundo se ilumina. Não é porque está apaixonado, não é aquela coisa de filme, não. Não, é porque Jesus ele está ali. É porque Jesus ele está no ambiente. É assim que a gente tem que chegar. A gente tem que chegar nos ambientes e Jesus está junto, sabe? Acompanhando, estando lá. Cara, tem alguém aqui diferente. Agora, o que foi que aconteceu? Onde está? E aí, Deus, o que é? E ele ter a liberdade de se movimentar ali. Quando a gente entende isso, a nossa vida é diferente. Porque a gente não anda mais conforme aquilo que são as coisas que a gente acha. Muito pelo contrário, a gente se posiciona. Pô, eu tenho Jesus. Se eu chegar num ambiente, e esse ambiente, ele tem vamos colocar como as pessoas falam, um ambiente negativo. Sabe, nossa, tem alguma coisa ruim aqui, sabe? Chegou algo ruim. E a gente... uma energia ruim. Se a gente chega, a pessoa tem que olhar e falar, mano, tem uma energia boa aqui, cara. Que energia é essa? É o Espírito Santo, entende? Precisa ter isso. Por quê? Porque nós somos aquele que somos a diferença, que fazemos a diferença. E quando a gente não tá, a gente faz falta. E nós somos aquele que trazemos a luz para aquilo que está acontecendo. Para que as pessoas enxerguem a verdade. A palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. A gente tem que chegar com a verdade, iluminando aquilo que está acontecendo. Por quê? Porque se a gente não vem com a verdade, se a gente não vem trazendo aquilo que é a palavra do Senhor, como a gente vai fazer? Como as pessoas vão entender e conhecer o verdadeiro Cristo? Como as pessoas vão entender o que é ser a diferença? Porque a gente sabe, a gente falou várias e várias vezes já no programa, nas conversas que a gente tem, de simplesmente pegar e falar assim, a gente não pode só ir para a igreja. A gente não pode chegar e ficar olhando para quem está no altar. A gente não pode. Mas por que a gente não pode? Por quê? Por que a gente não pode?
Eu tinha que ela ia responder, sabe? Aquelas perguntas retóricas. Não, por que a gente não pode chegar e ficar viajando, olhando pro nada, ir pra igreja por vir? Por quê? Que a gente não vai pra igreja pra ficar olhando pro nada. Se for pra olhar pro nada, eu vou pra ficar na minha casa olhando pro Olhando pra teto. parede. A gente vem pra louvar ao Senhor, pra prestar um culto a E nem em Deus. casa a gente fica sem fazer nada. Eu fico. Quando eu posso, que é o milagre de Deus, olha, eu adoro não fazer nada. Ô, Tiago, vamos lá. Falou o Explica nome, pra gente. lascou. E pra uma pessoa que ela é cristã, mas ela não sabe como que ela faz a diferença, como que ela poderia fazer essa diferença? Falando em poucas palavras, agindo como Cristo agiria, mas abrindo mais, diria, seguindo o estilo de vida que Jesus designou. Ele, como é que é a palavra? Meio que o padrão, a gente não consegue pegar o padrão 100%, mas ele deu um padrão de como um cristão viveria, né? As ações de um cristão. E isso está no Sermão do Monte, Mateus 5:7, e você vê ele dando explicando diversas coisas, dando diversos sermões, ensinando como tratar o inimigo, como tratar o seu próximo. Você não deve julgar, você não deve ser hipócrita, você não deve julgar a trave no olho do seu irmão, com o cisco no olho do seu irmão com a trave no seu. Então, você tem que ser consistente na palavra, honesto, sincero, né? Reconhecer que você não vai conseguir ajudar todo mundo toda hora, mas você vai conseguir estar ali para poder ajudar e para poder dar uma palavra de encorajamento, ou às vezes dar uma exortada nas pessoas, às vezes dar uma quebrada no orgulho, às vezes dar uma levantada, né, no ânimo da pessoa que chega abatida, desanimada, porque isso acontece com todo mundo. É assim que eu enxergo. Você está ali para poder mediar as coisas, né, colocar na moderação as coisas. Exatamente. E a gente vai para um exemplo prático, é ótimo, né? Prático. Por Plástico. exemplo, que Quase saiu aí. quando entra alguém assim, diferente, uma pessoa meio estranha, né? Tá todo mundo lá padronizado. Não, tio, você não é tão estranha assim. Eu já vi gente mais estranha que o senhor, você acredita? Não sei se é porque eu tô acostumada com o senhor. Brincadeira. Mas vamos lá. Vamos supor, tem um evento e o dress code do evento é ir todo mundo de preto. Se tiver alguém de branco, ele tá diferente. Dress code é a roupa que você tem que usar no evento, É o gente. look, Entendeu? gente. Todo mundo vai com a cor preta. Então você tem que ir com a cor preta porque tem algum significado no evento. Depende do evento. Mas aí vamos lá. Nesse evento vai e tem alguém de branco. A pessoa tá fora do dress code. Ela tá diferente. Todo mundo vai olhar e falar assim, poxa, essa pessoa, ela tá diferente, ela é estranha, ela... A única que não leu o grupo. É, a única que não leu as mensagens do grupo, entendeu? Mas o que a gente pode fazer na questão do cristão? Como é ser essa diferença do cristão? Todo mundo tá lá endeusando o ator X. Você é o único que não tá, porque o seu Deus é o que tá no céu. Entendeu? Tá todo mundo lá na modinha de usar cropped. Você não, porque você entende que isso... Porque você é modesta. Exatamente, você entende que isso não é pra sua vida. Tá todo mundo lá, não tem problema escutar música secular. Todo mundo se enfiando... Ai, se enfiando, né? Vai ficar só o corte aqui, não dá não. Né? Se enfiando, né, no abismo, né? Entendeu? Mas você sabe, músicas depressivas, né? A pessoa tá depressiva, aí já vai escutar música que deixa mais triste. Você vê que isso não te faz bem, você vai fazer? Não vai. Tá todo mundo indo no show do sei lá quem. E você sabe que não é pra você. Você vai? Não, você tá sendo diferente. Você tá indo contra a mão do mundo. O mundo tá falando assim, não, você tem que viver isso porque é a sua verdade. Mas o que a palavra diz? Quem é a verdade pra você? Jesus Cristo. E o que Jesus faria? Isso é você ser a diferença. Ai, tá todo mundo fazendo, mas tá, isso daí é o que Deus tá falando pra você fazer? Não. As pessoas, nossa, tem uma coisa que me irrita. Me irrita demais. Por quê? Porque eu vou conforme aquilo que o Senhor me fala.
Se o Senhor tá falando, Vitória, chega no Tiago e fala pra ele se consertar, para de ser criança e amadurecer que ele já tem 20 anos nas costas. Eu vou chegar pra ele e vou falar. Foi bom, Tiago. Eu vou falar, entendeu? Mas se Deus falar pra mim, não é pra você falar, eu não vou falar. Se Deus falou pra mim, Vitória, não te cabe mais você fazer tais coisas, eu não vou fazer. Mas tá todo mundo fazendo. Mas o Senhor falou pra mim que não é pra eu fazer. E as pessoas vão te taxar de religioso, vão falar que você só sabe falar de Deus, que na sua vida é tudo pra igreja. Mas a gente foi criado pra quê? Você tá preso dentro disso. Exatamente, que você vive uma prisão, fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça e agora você só sabe viver assim. Não é que a gente está sendo religioso, a gente está vivendo como sal e luz do mundo. Exatamente. Porque assim, até porque se você tá dentro da igreja e você não concorda com a palavra de Deus, você tá fazendo o que lá dentro? Porque na igreja se prega a palavra de Deus, a Bíblia que Jesus deixou pra gente. Exatamente, porque a gente aprende que a Bíblia é como se fosse um manual. Ela é um manual que Deus deixou para nós para que a gente possa seguir. Não existe abrir concessão para pecado. Porque um pecado, ele leva nem você a fazer outro manipular a pecado. palavra para poder você continuar pecando. Na palavra tem um versículo que fala que um abismo chama o outro abismo, não é? É o pecado, gente. O abismo é o pecado. Exatamente. Igual o parênteses. Porque assim, se a gente entende que a gente está servindo ao Senhor, a gente tem que servir direito. Porque quando Jesus ele chegou lá no cego, num dos cegos que ele curou, ele virou para ele e falou assim: você quer ser curado? Isso é o que Jesus está me falando já tem umas semanas aí. Eu conversei com uma pessoa e ele me trouxe isso. Aí ele perguntou: você quer ser curado? Aí eu fiquei falando: por que tá perguntando? É óbvio que a pessoa quer ser curada. Não enxerga, cara, quer enxergar. E ele falou assim: mas você sabe por que eu perguntei? Aí eu fiquei assim: isso já tá querendo demais, né? Por que o senhor perguntou? E aí ele pegou e falou assim: porque quando eu perguntei, você quer ser curado? Significa que ele tá querendo saber se ele realmente deseja viver essa transformação, essa cura, essa nova vida, esse novo jeito de andar com o Senhor. Porque ele ia ser curado, ele não ia mais enxergar as coisas. Na verdade, ele não estava enxergando antes, né? Foi mal. Nossa, essa Sara, viu? Ele ia começar a enxergar. Ele ia viver uma vida que ele ia começar a andar com Jesus de verdade. Ele já não ia mais, porque olhando assim, pegando o contexto da época, na minha cabeça, a pessoa que tinha deficiência, seja na perna, seja no que fosse, ela era uma pessoa que ela ficava jogada na rua. Se ela não tivesse família, ela era abandonada. Entende? Então, pra mim, se a pessoa não enxergava, ela provavelmente estava em uma condição precária. Entende? E aquilo significava: você deseja realmente viver o novo do Senhor? Você deseja realmente viver as maravilhas do Senhor sobre a tua vida? O que você quer? Você reconhece que você realmente precisa ser curado e você deseja essa cura? Porque hoje em dia a gente vê muitas pessoas: ai, eu preciso de cura na minha alma. Ai, eu preciso de cura na minha família. Ai, eu preciso de cura. E aí a pessoa pega: eu quero ser curado, mas está fazendo o que para ser curado? Você deseja mesmo? Tá nem buscando Deus que pode te curar. Exato. É isso que eu fico indignada. Porque quando a gente fala de ser a diferença, o que é você ser a diferença? É você não fazer aquilo que todo mundo faz, sim. Aí a pessoa fala assim: eu quero cura na minha alma. Aí fica com 1, fica com 2, fica com 3. Não tem problema nenhum. Alimentando os problemas que já foram. Mas cadê você procurando a solução? Ou fica naquela fanfic de criando história com as pessoas. Cara, juro, na minha cabeça nunca entrou na minha cabeça aquelas pessoas que, por exemplo, vamos supor aqui, vou usar a Vitória de exemplo, porque a Vitória é minha irmã. Vamos supor. Aí eu pego e olho pra Vitória, um homem, tá? Vamos supor aqui. Tá amarrado, Jesus. Aí eu olho pra Vitória, aí começo: nossa, como é que seria a minha vida se eu pegasse e namorasse com essa pessoa? Nossa, mas olha o cabelo, olha não sei o quê. Nossa, aí já começa. Aí a posição já não é mais, tipo, de chegar e conversar de boa, não. Ai, eu vou colocar uma água pra mim. Ai, eu vou levar uma água pra ela também. Ela vai gostar. Mano, já tá vivendo um relacionamento com a pessoa sem nem falar, entende? E a pessoa às vezes nem gosta dela. Então, aí a pessoa pega, aí Vitória chega e pega e fala: corta, é grosso. Pô, eu não quero, mano. Você não tá entendendo? Você tá fazendo o que com isso? Aí a pessoa fica: ai, Jesus, por que Mas quem mandou você entrar nessa bosta? Você entende? Entendeu? Então, assim, muitas vezes
Muitas pessoas, e com muitas situações, elas fazem isso. Eu quero ser curado. Eu quero viver as promessas do Senhor para minha vida. Eu quero viver em abundância. Eu quero viver aquilo que a palavra de Deus diz. Só que assim, cria uma história mano, que não existe. Entende? Deixa Deus trabalhar. Quer Exato. trabalhar por Deus. Aí o Deus fica lá esperando a pessoa terminar para poder fazer a Exato. obra. Ou ela pega e fala assim, Deus pega, não vai. Ele não vai porque não é o plano dele. Aí, Deus fala, Tiago, você, e nem ele já falou para ele, você vai pegar e eu vou te levar para as nações. Você vai ser missionário. Aí o Tiago, só que assim, Tiago não tem preparação, não tem um trabalho, não tem um dinheiro. Os pais dele não vão bancar isso, entende? E não é para agora. Aí ele pega e fala assim, Deus falou que eu sou missionário, eu vou viajar amanhã. Com que condições? Você vai fazer o quê se ele não Você te revelou? entende? Vou Qual pela fé. Então, pela fé. Aí pela fé. Só que não sabe para onde vai, o que vai fazer e qual a palavra do Senhor. Vai fazer o que lá? Entende? É nesse sentido que eu tô trazendo. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra do Senhor e a gente fala, mano, agora vai. Agora eu vou viver. Só que a palavra não significa que imediatamente vai acontecer. Muitas vezes o Senhor está te preparando para que você possa receber A isso. gente tem o exemplo claro do rei Davi. Sim. Quando ele foi ungido para ser rei, ele não ia ser rei no outro dia porque Saul ia deserdar o reino. Nem sei se é assim que se fala. Mas não foi. Gente, existiu um processo até que Davi pudesse reinar. Por quê? Porque ele não tinha cabeça e maturidade para poder ser rei. Nem idade. Agora imagina, o Senhor vai e fala pro seu filho que tem 3 anos, esse menino vai ser um motorista de Fórmula 1. Gente, você acha que Deus vai fazer ele amanhã um motorista de Fórmula 1? Não! Ele vai ter um processo até que ele possa se formar um motorista. Não é assim. Não é? Deus não fala a promessa e te entrega no outro dia. Não é dessa forma, ele te prepara para receber a promessa, porque a gente não tem a estrutura que a gente precisa para receber. E o Senhor precisa nos preparar, mas para a gente receber a promessa de Deus, a gente precisa entender, se abrir e falar, Deus, me ajuda então para que eu possa viver a promessa. E aí é onde entra. Quando você entende isso, como você se posiciona? Sendo sal e luz da terra. Exatamente. Como? Vai vir um monte de Entendi. gente falando um monte de coisa, mas o seu foco está em Jesus Cristo. Exatamente. A pessoa pode falar 30 mil coisas, mas você não vai se importar. Porque você sabe por que você está pagando esse preço. Porque você tem uma palavra. Exatamente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, como você recebe isso, é como você vive. Se Deus me falou que, cara, eu vou viajar ao mundo, que eu vou ser missionário, eu vou pregar nas nações. missionária Ele não me quero, só falou quero isso, viajar. gente, é pra vocês. Eu só quero viajar, não Entende? quero falar nada não. Tô cansada. Ele pegou Ele e ele declarou, pô, ele vai fazer acontecer. Porque ele falou. Entende? Como eu vou me posicionar? Senhor, e aí? Qual é a preparação que eu preciso ter agora? E aí, Deus? Como o Senhor deseja que comece a agir a partir de agora? Entende? Porque assim, eu vejo que o Senhor, ele não é leigo naquilo que ele fala. Ele só é o dono de tudo, que sabe de todas as coisas, né? Exatamente. Ele não é besta. Ele não mente. Ele não inventa as coisas. Muito pelo contrário. Aquilo que ele fala, ele cumpre. E quando ele fala na palavra dele que nós precisamos ser o sal da terra e a luz do mundo, ele estava querendo dizer que lá no nosso trabalho, a gente precisa ser a diferença e a gente precisa iluminar. Mas porque a gente é? Não. Porque ele é. Entende? Quando ele pega e fala lá na sua escola, você precisa ser sal e luz do mundo, da terra e luz do mundo, é porque você precisa chegar e falar assim, senta aqui que eu vou falar da palavra de Deus? Não, você vai ver o professor dando aula, ministrando a aula lá, você vai pegar e falar assim, para aí de falar sobre a história que eu vou contar a história de Cristo. Pô, mano, Pelo amor de Deus, tenha prudência. Jesus Cristo. Pensa, a cabeça não usa. Pelo amor de Deus. Isso não é ser diferente, isso é ser chato. E desnecessário, porque não é hora disso. Entende? Ai, mas o Senhor me chamou. Legal, cara. Se Jesus te der uma célula para você fazer na sua escola, vai louvar, vai adorar o Senhor. Traz uma palavra, entende? Mas seja a diferença sendo prudente, respeitando as coisas que estão ao seu redor. Porque a gente está no mundo, a gente é um ser espiritual,
Graças a Deus, eu não vejo a hora dele me levar. Mas assim, a gente também tá no mundo, a gente também... Não. Ela quis dizer, Senhor, não tem nem Não. 25 anos nas costas, já tá Não, querendo, já gente. que cansou assim, Deixa eu irmã. explicar. Ó, não tô falando assim. Tô falando de quando ele voltar, ele me levar, gente. Ou quando eu estiver mais velhinha, pra não sofrer muito dele me levar logo de cara. Tem que explicar, né? Nossa, ela já tá pensando na velhice dela. Bem que ela é velhinha, mas eu não sabia que era Tá lá assim. na frente já. Ei, Ai, tio, o senhor entendeu sua confusão na minha cabeça, mas eu vou voltar aqui. eu, hein? Já... Deixa quieto, vamos voltar aqui. Enfim. Gente, eu não vou querer, eu gosto tanto dela. Não, agora não. Gente, eu não quero morrer, não, pelo amor de Deus. Ela ainda quer ter filho, Jesus, né? Só se Meus tipo- sobrinhos, eu preciso. Eu, hein? Eu não quero morrer, não, gente. É só... Jesus entendeu por que eu falei isso, tá? A gente tem uma conversa assim de muitos anos que a gente já tá se programando. Já A tem gente- data já? Caramba, você é louco. Gente, essa Sara, meu Deus. Mas assim, eu fiquei até com medo agora. Mas assim, gente, até perdi o fio da onde que eu tava. Foi mal, gente, desculpa. A gente precisa ser a diferença, porque assim, É. Depois não vai precisar, né? Senão a luz apaga. então, por exemplo, se Jesus chamou você lá pra fazer a célula na sua escola, pô, da hora. Vai, cumpre aquilo que o Senhor tá te chamando. Porque você precisa ser diferença no tempo certo, no momento certo. Porque se a gente não cumprir aquilo que é o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, amanhã pode ser que seja tarde. Não no sentido de falecer, mas pode ser que Jesus volte. Entende? Nesse sentido de Jesus voltar. E se Jesus voltar e você não estiver cumprindo o propósito dele, ele vai pegar e falar, e aí, o que tu não fez? Sente aqui, vamos conversar. Aí vai ser que nem na aula, vai ter o julgamento. Entende? É. Por que não tá fazendo? Por que você não cumpriu aquilo que eu te chamei? Por que você não foi a diferença? Porque lá na sua casa, o povo que não era cristão, que não conhece Jesus direito ou que vive uma religião, por que você não se posicionou da maneira correta? Entende? Por que você não falou com eles sobre aquilo que é o amor do Senhor? Por que você, em vez de você pegar e gritar e brigar com seus pais, por que você não se posicionou e falou, amém, mãe? Tá tudo bem. Tá tudo legal. Se eu errei com a senhora, olha, me perdoa. Eu vou consertar o meu erro. Por mais que dentro de você possa estar indignado, você possa pegar e falar assim, mas eu não concordo. Mas esse não concordo, essa indignação, você derramar aos pés do Senhor. Falar, e aí, Deus, eu não gostei, isso me entristeceu. Porque assim, eu pedi perdão por honrar os meus pais. Porque eu tô vendo que eu não tô errado. Eu tô vendo que não foi tão assim. Mas se foi, Jesus, me mostra. Porque ser sal e luz da terra, do mundo, não é apenas você fazer a diferença para os outros, mas você fazer a diferença até para você mesmo. Porque na palavra diz que o que vale você salvar todas as almas e esquecer de você. Exato. Parafraseei, bem legal, né, gente? Mas não importa, é isso que tá falando. Sim, mas assim, é exatamente isso. Porque assim, os nossos pensamentos, quem conhece? Gente, a salvação, ela é individual, Sim. né? O Uhum. Senhor, ele nos chama porque ele quer salvar as nossas vidas. Exatamente. E nós somos usados como instrumentos do Senhor para que ele possa trabalhar para fazer a obra de salvação na vida do próximo também. Exatamente. Porque assim, se a gente parar pra pensar e falar assim, cara, o único que conhece meus pensamentos são Deus. Quem conhece o que eu sinto é Deus. Deus e eu. Entende? A Vitória só vai conhecer aquilo que eu tô sentindo se eu chegar nela e falar. E nem vai ser exatamente da forma que eu tô sentindo. Porque ela não tá sentindo mesmo. Mas o Senhor morreu na cruz por causa disso. Por causa das minhas dores. Então ele conhece as minhas dores. Entende? Então é a mesma coisa se a gente parar para pensar no pecado. Tem um pecado que só a gente conhece. Vamos supor, uma pessoa que ela peca porque... Ela fala muito palavrão. ela fala muito palavrão. Mas ela não fala palavrão para todo mundo ouvir. Mas na cabeça dela ela fala. Quando ela tá sozinha, ela se irrita, ela solta um palavrão. Ninguém tá vendo. Mas o Senhor viu. O mundo espiritual viu. Os demônios viram. E
tem consequência. Então, e a pessoa é da igreja. Vem, conhece a palavra de Deus. Mas não tem nada a ver, porque eu tô falando palavrão só na minha casa. Ninguém tá vendo isso, não tem nada demais. Só que aí é que entra. Se você não é a diferença nem pra você quando você tá sozinho, se você não faz, não reflete a luz de Cristo nem quando você tá sozinho, no meio das pessoas você não vai refletir. Não mesmo. É aí que entra a concessão do pecado, né? Exato. Porque uma coisa que eu fico assim, muito agoniada, eu entendo, né? Eu não vou falar, nossa, Vitória, você é muito malvada, não consegue entender. Não, eu entendo que todo mundo que está com Jesus está num processo de conversão. Isso eu entendo muito, mas, por exemplo, você já está há 20 anos convertido. Como que você não consegue entender que tem algumas coisas que você faz que não agradam a Deus? Você fica dentro de si com uma competição com o outro. Como que você faz isso? Não dá, sabe? E eu fico chateada. Eu fico muito assim, poxa Deus, eu queria tanto ensinar. Porque eu fico revoltada e depois eu fico, não, para, também não é assim, né? E aí eu volto e falo assim, deixa eu ensinar. Me dá a oportunidade de eu falar assim, não é dessa forma, não faz desse jeito, né? Eu confio tanto em Deus, gente. Confio tanto em Deus que qualquer coisa que ele fala, eu falo, é verdade, meu pai. É verdade, eu tenho que fazer dessa forma. Então, eu não me importo se falar assim, ai, Vitória, você vai demais para a igreja. Gente, se o meu Deus está na igreja, então eu quero ir na igreja todas as vezes. Você vai demais. Pô, você tá indo. Você tá achando ruim? Por quê? Exatamente. É eu que tô fazendo. Ai, Vitória, mas você só ouve louvor. Mas, gente, é o que edifica a minha alma. Eu quero ouvir, eu tô palpitando nas suas músicas. Você tá Não, ouvindo? eu preciso. Tipo, é o meu estilo de vida. É uma coisa que eu tava falando com o meu professor de canto. Ele tava ministrando, né, sobre... Ele foi falar, ai, o meu pastor pediu pra fazer não sei como que eles falam, mas tipo, alguma coisa pra explicar sobre a adoração, né? E ele tava falando, gente, é tipo um workshop. E ele falou assim, que pra ele, que ele entendeu, que o Espírito Santo ministrou a vida dele, que a adoração não é só a gente louvar em cima do altar, sabe? Não é só a parte do louvor. Ele falou assim e uma coisa que eu já sabia, mas que ele falou assim, gente, a adoração é você viver adorando a Deus. E aí eu falei pra ele, a adoração é um estilo de vida. Eu escolho adorar a Deus. E como que eu adoro ao Senhor? Não é só louvando. Não é com palavras bonitas. Exatamente. É com atitudes. Exatamente. Eu sei que meu Deus não gosta que eu fale palavrão. Então por que eu vou fazer isso? Deus não gosta que eu minta. Por que eu vou mentir? Exatamente. Deus não quer que eu me ache melhor do que as outras pessoas. Que eu fale mal das pessoas. Exatamente. Que eu me compare. Não tem essa necessidade. Então, para mim, ser o sal da terra e a luz, sal da terra e a luz do mundo é um pouco difícil. Mas acabou virando um hábito. Vitória, você escuta música secular? Eu não escuto. Vitória, você vai em show de cantor sertanejo? Eu não vou. Vitória, você quando tá numa formatura... Eu não vou nem dos gospels, quem dirá dos Não tô indo nem do pessoal que louva o Senhor, quem dirá nos que não louva. Ai, Vitória, quando você tá numa formatura e tá tocando aquelas músicas, você vai lá na balada? Eu não vou. Por quê? Porque não me cabe. Ai, eu não gosto, não me sinto à vontade. Por quê? Porque existe o Espírito Santo dentro de mim que fala pra você, eu não tenho isso pra você. E eu acredito que não tem pra nenhum cristão. Não existe isso de abrir concessão. Ai, mas é só uma vez. Aí vai uma vez, depois vai a outra, depois vai a outra. Não tem problema porque isso não está me contaminando. Mas, na verdade, você não está enxergando que está contaminando a sua vida. E aí que a gente entra. Quais são as dificuldades no mundo para a gente ser o sal e a terra? O sal e a terra. O sal e a luz. A terra e a luz do mundo. Quais são as dificuldades? É exatamente isso. É você abrigar, não, mas não tem problema só uma vez. É o secularismo, as coisas do mundo entrar dentro de você, a normalizar aquilo que o mundo fala. Então, vamos dar um exemplo. A palavra diz que a gente não pode se embebedar. Ah, mas se eu tomar um gole de vinho e não ficar bêbado, não tem problema. Mas vai te edificar? Mas pra que você quer beber um gole de vinho? Aí você bebe o gole de vinho e o outro que é alcoólatra do seu lado bebe também, se embebeda e volta pro vício. E aí? Não, e não tem levando essa. O outro pro pecado. Mas ele não era crente? Por que tá bebendo?
Porque a gente sabe que cristão não bebe bebida alcoólica. Exato. Mas por que tá bebendo? Você sabe- Antigamente era de um jeito, hoje em dia é outro. A gente sabe que não é mais Exatamente. assim. Mas a gente sabe também que a bebida alcoólica ela pode gerar um vício. E a bebida alcoólica ela faz mal pro corpo humano. É pior que cigarro, gente. A gente fala que não, mas é pior que cigarro. E aí tá, nossa, você tá edificando? O que a palavra diz? Que nós temos que cuidar do templo do Senhor. O seu corpo é templo do Senhor. Por que você está destruindo ele? Né? Quais são as dificuldades do mundo? Ai, não tem problema ir no show do cantor, porque eu sempre gostei dele. Mas por que você ainda gosta dele? Ele fala o quê? Porque não tem problema. Te edifica falando desse Tem cantor? músicas que são legais, sabe? Que tem uma letra legal, que falam de uma história bacana. Mas não Geralmente, convém. as músicas que são assim são músicas que eu canto pra Jesus. Exatamente. A maioria das músicas são para Jesus. A minha vida é para louvar e adorar ao Senhor. E eu quero fazer isso em todos os momentos. Quando eu estiver no meu trabalho, trabalhando, eu quero que com as minhas atitudes as pessoas reconheçam que existe um Deus na minha vida. Ai, Vitória, mas você trabalha respondendo cliente. Dane-se, a pessoa vai ver que pelo meu responder já é diferente das outras pessoas. Ai, mas aquilo que você faz tem que ser a diferença. Tem que ser de forma diferente, porque o Espírito Santo que habita dentro do seu coração, ele vai te direcionar para que você possa ser um destaque. Não porque, você tem que ser um destaque, não, mas é para que a glória dele, para que as pessoas possam ver que Jesus existe, para que elas possam ver que Deus ele é poderoso. A manifestação do Espírito Santo. Exatamente, porque quem precisa ser engrandecido? Deus. A gente não merece nem honra, nem glória, nem adoração. Nós somos instrumentos do Senhor. E que toda honra, e que toda glória, que todo louvor seja para Ele. Glória a Deus que eu tenho um emprego que as pessoas reconhecem que o meu trabalho é bom. Mas quem me ensinou foi Deus. Glória a Deus que na minha faculdade as pessoas vejam que eu tenho boas notas. Mas quem me ajudou a estudar foi o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus que na minha família as pessoas reconhecem a Vitória é uma mulher de Deus. Entendeu? Glória a Deus. Em qualquer lugar que eu vou, tem um nome acima do meu. Eu carrego o nome de Jesus Cristo. E se eu pudesse, eu não ia nem falar mais meu nome. Eu ia me apresentar como filha do Altíssimo. Porque não tem como. Não é importante para mim ser reconhecida. A gente fala, eu adoro elogio, eu amo elogio. Mas, gente, tem coisas que eu direciono, olha, Deus, eu só sou linda porque o Senhor me deixou ser linda. É uma verdade, eu sou maravilhosa, mas por causa de Deus, porque Ele quis que eu fosse. Entendeu? Tudo volta para quem? Para Deus. Então, ser a diferença e ser a luz do mundo é você ter um entendimento que Ele está acima de você e que as pessoas vão reconhecer Jesus através da sua vida. Porque até então a gente vive para adorar ao Senhor. A gente vive para engrandecer o nome do Senhor. Então, assim, as dificuldades é a verdade que a pessoa acredita. Ela cria uma verdade para ela e se baseia naquilo. A minha verdade é essa, então é isso que eu vou viver. Entende? A minha verdade é pegar e falar assim, não tem nada demais se eu beber um golinho de bebida alcoólica. Entende? Não tem nada demais se às vezes eu contar uma mentirinha. Uma mentirinha A pequenininha. pessoa chega pra mim e fala uma coisa dessa, tem problema sim. E ela sai revoltada. Mas eu não mandei você me falar, não mandei você falar pra mim. É a mentira que a pessoa conta pra ela mesma e que ela se baseia. Então, assim, o que a gente precisa entender? As dificuldades são aquilo que o mundo vive. É a forma que a pessoa que ela acredita e ela vive, ela permanece naquilo. Entende? Ou pegar a palavra. Às vezes tem gente que pega até a palavra de Deus, manipula de uma maneira que fique boa pra ela. A palavra de Deus seja favorável pra ela. A palavra de Deus não é pra ter a manipulação. A palavra de Deus é para você viver aquilo que está lá. Você não vai manipular ao seu favor. Porque, vamos supor aqui, o fofoqueiro, quem anda com fofoqueiro, isso. Pô, de verdade, se você está andando com fofoqueiro, você está dando brecha e abertura para o fofoqueiro, para ele falar mal dos outros, inventar coisa dos outros, e você está ouvindo isso. Daqui a pouco você já está repassando isso. Entende? Está errado, está fora da palavra de Deus. Mas era a pessoa que estava falando.
Se você está recebendo, você está sendo conivente com aquilo que é o pecado da pessoa. Ou seja, você está sendo omisso e também está pecando. Entende? Então, é o posicionamento. Tem coisas que a gente não tolera sobre as nossas vidas. Então, se a pessoa vem de fofoquinha pro meu lado, cara, vai te edificar no quê? Não vai te edificar nada? Olha, fulano, você tem algum problema com a ciclana? Gente, já tá difícil o problema da minha vida. Ficar ouvindo dos outros é muito difícil. Então, você tem algum problema? Senta lá e resolve com ela, por gentileza. Teve algo que eu aprendi recentemente que eu achei o máximo para lidar com fofoca. É que se alguém chega falando algo de alguém pra você, você pega a pessoa, leva pra outra pessoa e fala, ó, essa pessoa falou isso e isso de você. É verdade? É eu achei isso o máximo, mano. Eu super amo Corto mal isso. pela raiz. Exatamente. Porque aí ela nunca mais vai chegar em você e vai falar. Entende? Essas pequenas coisas que a gente precisa ter o posicionamento. É posicionamentos radicais que às vezes podia falar, ai, mas eu vou envergar a pessoa. Pô, ela tá falando mal, ela já tá se envergonhando sozinha. Fala aqui Já dá pra pra ver ela, que não mas dá pra confiar. Entende? Como que eu vou mudar o posicionamento da pessoa? Gente, tá difícil mudar o meu, quem dirá o da outra pessoa. Não tem como. Eu sou, nesse sentido, eu sou muito grossa. Porque eu não tenho paciência. A pessoa começa, eu já falo assim, cara, vai falar com ela, vai se resolver lá. Você quer que eu traga ela aqui pra você? A pessoa começa a falar da outra, eu vou conseguir resolver esse problema? Não, Ou eu pego, fala lá pra ou a fulana. pessoa começa a falar dela, falando mal da pessoa, eu falo assim, tá aí você. Eu falei, você já olhou pra você? Como é que tá aí? Porque assim, se a pessoa tá trazendo algo de outra pessoa falando mal dela, significa que ela não tá nem se enxergando. Porque não faz sentido. Minha mãe era assim, quando a gente começava muito já assim, falando mal de alguém, ou fofocando, trazendo alguma coisa, minha mãe já olhava assim, tá andando com quem? Aí a gente já ficava assim, quando ela perguntava isso, eu disse, com quem que eu tô andando mesmo? Aí já puxava na memória e tal. Aí ela pegava e falava assim, tá, você tá falando mal? Ela já olhava assim, mano, você não tá entendendo. Você tá errada porque você tá falando mal da pessoa. Você também tá errada porque você faz isso. Eu tava super isso, errada, isso, mas ela ficava botando pra gente. Eu ficava revoltada, mas agora eu entendo. Exatamente. Por quê? Porque tá errado. Então, nosso posicionamento, ele tem que ser radical e diferente do que o mundo faz. Ai, mas o que a pessoa vai achar? Não importa o que ela vai achar. Importa como eu vou me posicionar. Porque Jesus, quando chegava os fariseus lá, ele chamava eles de raça de víbora, porque eles sabiam da palavra e não fazia. Ele não foi Também era conivente. tudo cobrinha. Ele não foi conivente, ele se posicionou. O posicionamento, muitas vezes, vai ser de maneira que as pessoas não gostam. Mas o importante é você se posicionar da maneira correta e espiritualmente, da maneira certa. Porque não adianta também, eu vou pegar e vou explodir com a pessoa, vou jogar tudo na cara dela. Quando eu falo, eu não falo você isso, não vou acusando. Eu pergunto, mas e você? Como é que tá você? Tá tudo bem Faz aí? a pessoa se olhar, né? Exato. Porque quem é ela? Quem somos nós para falar mal do outro? Quem somos nós para julgar uma atitude da outra pessoa? Você não sabe o que a pessoa está sentindo naquele dia, não sabe como foi o dia daquela pessoa, não sabe as guerras que ela já passou. Entende? Quando eu fico com raiva de alguém, eu não já chego falando da pessoa. Eu respiro muito fundo. Eu falo com Jesus. Eu chamo a presença de Deus e eu falo, e aí, Jesus? Porque eu estou vendo isso. E aí Jesus me ministra, tá? Mas você tem que olhar por outra forma. Porque às vezes a pessoa está assim. Você já pensou que ela não foi ensinada? Por isso que ela está vivendo desse jeito? Você já parou para pensar que ela não conhece a minha palavra? Por que você não senta e ensina, filha? E eu assim, limpo meu coração para poder ensinar. Porque desse jeito, eu vou brigar com a pessoa. E eu não quero brigar com ninguém. Eu quero seguir a paz com todos, como a palavra de Deus diz. Então, assim, a consequência, as dificuldades, são as mentiras que são contadas e as contaminações que vêm do mundo. Mas a gente tem que entender que tem uma forma certa de se portar. Que é caminhar como Jesus caminhava. Ai, mas eu não sei. Cara, pergunta, e aí, Jesus, o que o senhor faria? Como o senhor se posicionaria? Como o senhor falaria nesse momento? Porque ele vai te ensinar. O Espírito Santo de Deus, ele vai nos ensinar. Se a gente está aberto a receber e aprender com ele e a ser transformado, cara, ele está ali e ele vai ensinar. Mas a questão é, quanto nós queremos ser transformados? O quanto nós queremos ser o sal da terra e a luz do mundo neste lugar? O quanto nós desejamos ser transformados e limpos pela palavra do Senhor?
que o ser o sal da terra e a luz no mundo não é você ser superior às outras pessoas. Não, jamais. Porque você está no mesmo nível ainda. Exato. O único superior que existe na nossa vida é o Senhor Jesus. Tanto eu, tanto a Vitória, tanto o Tiago, nós erramos. E muito até, né? E às vezes a gente olha e fala assim, cara, eu não sei vocês dois, mas eu chego na presença de Deus e falo, eu tô fazendo tudo errado. Me ajuda, eu não sei mais, não tá dando certo. Por quê? Porque eu entendo que eu sou falha e que eu preciso da ajuda do Senhor. Entende? Então, se eu chegar numa pessoa que não conhece muito, não entende muito, eu vou chegar para ensinar ela. Por quê? Para que ela tenha o mesmo conhecimento da verdade de Jesus Cristo. Porque esse é o meu papel, esse é o meu posicionamento. É ensinar, levar a palavra. É o ID. Pregar a palavra para toda criatura. Se esqueceu, é trazer de volta a lembrança. Porque a gente precisa ter na nossa mente aquilo que nos dá esperança. E o que nos dá esperança é a palavra de Deus. E, tipo assim, não existe, fulano tá certo, o Beltrano tá certo. O que tá certo? Aquilo que a Bíblia diz. Exatamente. Sim. Então a gente vai pegar, mas fulano tá falando conforme a Bíblia. Então não é o fulano que tá certo. É Deus. Aquilo que Deus instruiu as nossas vidas. A gente vê isso muito em relacionamento, né? Quem é que tá mais certo? O homem ou a mulher? Quem tá certo é Deus que direciona o casamento, Aquela brincadeira que a gente fez no encontro de casais, se alguém me perguntasse, quem geralmente tem a razão? Aí eu já ia falar, Jesus. Cadê a plaquinha de Jesus? Exatamente. Porque não tem. Deus. Mas por quê? A minha mãe fala, né? Quem é que tá falando uma coisa mais coerente com aquilo que tá a palavra? É a mulher? Então, é isso que a Bíblia diz, é isso que a gente vai fazer. E isso é em todos os cantos. Numa roda de amizade, a gente está debatendo alguma coisa. Tá, mas e o que é que a Bíblia fala? É isso. Então é isso que é a nossa verdade absoluta. Porque é aquilo que está na palavra de Deus. Entendeu? Exatamente. Não existe certo. Nossa, tem uma coisa que me dá raiva. A pessoa começa... mas por que não sei o que, não sei o que. Começa a debater sobre a Bíblia. Você quer falar de Bíblia? Então vamos falar de Bíblia. Mas a gente vai falar a Bíblia que eu leio. Tá. Aí a pessoa começa, porque não sei o que lá. O que a Bíblia fala? Isso. Isso que você tá fazendo já tá errado. A Bíblia tá falando isso? Eu já não mas gosto e você? de debate. Mas e você? Falei, eu também. Eu já me boto no meio, porque não importa se eu tô certa ou se eu tô errada. Às vezes pega um negócio sem contexto e fala, não, Deus falou isso e Deus é a pior coisa do universo. Não, mano, lê o contexto ali. Eu sou muito chata. Que ele fez isso. Mas a Bíblia falou isso. Pera aí. Você quer falar de Bíblia? Então a gente vai falar da Bíblia certa. Aquilo que está na palavra de Deus. Você está me cobrando posicionamento? Então vamos conversar sobre o posicionamento de todo mundo. Exato. Por exemplo, as pessoas falam assim, nossa, mas Deus se ira. Mano, ele descontou a ira dele sobre Jesus. Ele descontou a ira dele sobre o povo lá no dilúvio. Aí você olha assim e fala assim, cara, ele descontou a raiva dele, a ira? Sim, mas por que ele descontou? Vai ler a história. Entende? Vai ler o porquê, vai entender. Mas a palavra de Deus fala pra gente muito a ira. Exatamente, cara. Se você se posicionar da maneira correta, você não vai pegar e vai olhar e falar assim, Deus é um Deus de ira, de ódio. Não, você vai falar, mano, ele é um Deus de amor. De misericórdia. De compaixão. Entende? Porque um dia eu tava conversando com uma pessoa e aí a gente citou alguma coisa e aí eu peguei e falei assim, cara, mas imagina que maravilhoso. A gente lá no céu, a gente tá falando sobre a volta de Cristo. Eu falei, imagina a gente lá. E aí Jesus pegando e falou assim, olha, você fez errado isso, isso e isso. E você vai sim pegar e vai colher por isso e por isso. Mas assim, pensa que você vai estar lá. E você vai estar na presença dele. Envolvido no amor dele. Aí a pessoa falou assim, eu nem tinha pensado nisso. Já estava pensando dele me consumindo. Aí eu falei, calma. Dependendo. A gente está na graça. Tem algumas coisas que é mais assim? Mas tem algumas coisas que a gente precisa entender. Eu entendi, eu me arrependi, eu pedi perdão ao Senhor, eu limpei, ele esqueceu. E lembre a gente, entende? Passou. E tá tudo bem, não faz mais. Entende? Se levanta e faz diferente. Se levanta e se posiciona da maneira correta. Então, ser sal da terra e luz do mundo é andar conforme a palavra do Senhor diz. Para fazer a diferença. Para ter presença, não só presença para se achar,
mas para ter a presença do Senhor te conduzindo, te levando para trazer a verdade, a luz, para que as pessoas elas enxerguem exatamente como é, para que o Deus desse século, que muitas vezes tem cegado, tem mentido, tem enganado as pessoas, viva a transformação e ele caia por terra, porque é o Senhor que vai prevalecer sobre as nossas vidas. Então, assim, cara, deseje ser o sal da terra e a luz do mundo. A diferença para viver os planos do Senhor para a sua vida, para poder andar junto com o Senhor, fazendo a obra dele, sabe? A gente não ajuda ele, mas ele chama a gente para participar dessa obra. Não seja só uma pessoa que fica olhando a obra de Jesus, mas seja a pessoa que participa dessa obra, que deseja andar com Jesus, que deseja participar com os irmãos, orando, ensinando, andando em paciência, porque paciência é fruto do Espírito, tendo a paz, porque paz é fruto do Espírito. Sua vida está um caos, então clama pela paz do Senhor, entende? Mas não permaneça vivendo uma religião, uma mentira e agindo como o mundo age, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo. Próximo sábado, não, daqui 15 dias nós voltamos, que agora vai ser quinzenal, tá bom? Os nossos programas agora vai ser de 15 em 15. Então, daqui, sem ser nesse sábado, no outro, nós estaremos aqui novamente.